Terceira parte de Retas Brasil com o Rabino Shmuel, dia 16 de Tevet, Tânia. Estamos no meio do capítulo 12, descrevendo o grau do Benoni, aquela pessoa que faz toda a sua obrigação no serviço a Deus, e Deus não tira dela o mau instinto, para que ela tenha mais mérito ao superar suas tentações constantemente. Estamos numa narrativa longa explicando as situações do dia de um Benoni. Na hora da reza, ele bota para adormecer, ele exclui, pelo momento, todas as sugestões negativas de pensamento, fala e ação. Mas durante o dia, é uma batalha constante. O instinto do coração deseja prazeres, deseja sucessos ou tendências, gera depressões ou alegrias mundanas, fisiológicas, materialistas. Mas esse intermediário aqui sempre está analisando, e logo que identifica algo que algo não é empregado no serviço a Deus, ele impede essa proposta se instalar como produção, como uma produtora de pensamentos e falas e ações. Agora vamos seguir a posição de hoje. Apesar dessa pessoa ter o sucesso completo em identificar imediatamente e bloquear qualquer proposta da alma animal, não é chamado tzadik de maneira alguma. Tzadik de qualidade. Não tem qualidade de tzadik ainda. A qualidade dele é de Benoni, que não é pouco. Por que não é chamado tzadik? Porque essa vantagem que a alma divina tem, que ela é comparada com luz, que espanta a escuridão, e por isso tem um poder de impedir a conduta animalesca na pessoa. Esse poder da alma divina só controla de maneira absoluta as camadas superficiais do ser, as experiências visíveis, pensamento, fala e ação. Mas na essência, que é onde surgem as propostas, surgem as tendências, a alma divina não controla a alma animal, e por isso continuam vindo propostas. Quer dizer que ele consegue controlar o que realmente ele está fazendo, pensando e falando, e Deus não está pedindo mais do que isso. Mas se vamos considerar esse ser aqui, qual é o seu estado de espírito? Quais são os valores que ele valoriza? A resposta vai ser, ele valoriza ambos, material e espiritual divino. Só que o divino tem uma vantagem, Deus ajuda ele a tomar conta. E a pessoa se esforça bastante e consegue conter todos os valores e desejos materiais. Mas eles existem. E por isso ele não é chamado um justo completo. O justo completo que nós falamos é uma pessoa que todos os valores que ele valoriza, os prazeres que ele admite ter, o jeito de ser que ele admite ser, é somente, exclusivamente uma extensão do Criador, uma ferramenta para servir a Deus. Ele não existe para si. E o intermediário existe para si. Ele sempre deseja existir para si. Ele sempre se controla e não deixa sair para fora essa tendência de existir como algo separado do Criador, que faz coisas contrárias à vontade do Criador, coisas que permitem esquecer o Criador por um momento. E por mais que ele está rezando, a essência da alma animal não é morta, não é retirada de onde ela está, não deixa de existir. Porque depois da hora da reza, ela não se manifesta em nada, porque está pegando fogo com o amor inflamante, o amor empolgado, a inflamação de amor a Deus no coração dele, no vão direito, onde é uma embaixada da alma divina no coração. Mas depois da reza, não está mais transbordando de amor a Deus. Quando está transbordando de amor a Deus, então está com alta pressão, digamos assim, de querer servir a Deus, querer se ligar a Deus. Esse é o foco dele na hora da reza. Depois da reza, o foco fica menos intenso, abaixa a pressão. Ele está cheio de amor a Deus, mas qual é o amor? Amor meio que oculto, meio que potencial. Ele tem um amor ali, mas é um amor sereno, que não está sendo agora
que nem um fogo que está abanando, então está soltando a labareda para tudo que é lado. É o pleno potencial. E exige esforço. Depois de parar de abanar, está queimando ali uma chama, mas uma chama piloto, digamos assim. É um amor não tão intenso. É o amor natural da alma divina, como será explicado adiante. Que a alma divina tem o amor natural dela, que não requer esforço. Ela sente que tudo que a pessoa é uma criatura do Criador, para o Criador, está aqui para isso. Isso está constantemente no Benoni, em todas as pessoas que não escondem essa sensação com as próprias mãos. Mas essa sensação permite a tolice do lado negativo, que está no vão esquerdo do coração, de sentir desejo das coisas mundanas, sejam as coisas permitidas, mas prazeres que a pessoa faz com egocentrismo ou com autoindulgência, esquecendo do Criador por um momento, e tanto com coisas proibidas, Deus não permita, pecados. Como se aquela pessoa não tivesse rezado antes. Quer dizer, tem um amor oculto, tem um setor da alma da pessoa, lembrando que ele quer servir a Deus, não impede, se não está se esforçando em cima dessa memória e mantendo o foco em cima dela, isso não impede que surgirá outro foco, outra proposta, que buscará o esquecimento, buscará o foco na criatura. Ter prazer com alguma coisa mundana, ou ter um sucesso, ou ter um aprendizado de curiosidade, de coisas que não servem a Deus. Aqui ele diz somente que já que essa pessoa aqui é uma pessoa que todos os dias reza direito, tem um resquício da reza, já que ele tem lá, está lembrando, no segundo plano está ali a reza que ele rezou, que o foco não está mais nela, mas ela está em segundo plano, e por isso, quando chega uma proposta de coisa proibida, o animal dele não propõe não propõe diretamente fazer um pecado, propõe pensar, observar como seria agradável, como é bonito, tal coisa, que é tocante ao proibido. Parece curioso, parece interessante. Talvez não para mim fazer, mas para me pensar sobre como é que funciona. Enfim, coisas periféricas. Então, em coisas proibidas não surge na cabeça de um Benoni logo uma proposta assim, vamos fazer o pecado, porque a alma animal dele, o mau instinto, sabe que não vai funcionar. Então, o mau instinto tem que puxar a pessoa em armadilhas. Primeiro ele aparece com desculpas, e ele traz motivos para embelezar-lhe o pecado. Então, primeiro ele chega com astúcia, diversas ideias. Seria bom conhecer também essa parte aqui da informação. Seria bom consumir tal alimento também para poder depois servir a Deus. Só que naquele momento ele está embelezando para ele o lado material da coisa, não o serviço a Deus em si que vai vir depois. E assim vai derrubando a pessoa aos poucos, vai lhe habituando, ele viciando, de observar os objetos como objetos separados, de observar a criatura como um ser separado, não como um dependente constante total de Deus. Somente então, pensamentos sobre pecado, que são mais prejudiciais que o próprio pecado, porque eles viciam a pessoa em estado de espírito de tendência negativa, estado de espírito que tende a separar-se de Deus. Esses pensamentos podem, depois da reza do Benoni, subir na sua mente e perturbá-lo do seu estudo, da sua reza, do seu serviço a Deus. Ele vai estar estudando depois da reza e vai vir pensamentos alheios na sua mente, com diversas propostas. Quem estuda a Torá sabe que quando você começa a estudar, começam a aparecer, geralmente, todo tipo de pensamento, inclusive coisas que lhe parece que vão dar sucesso, que vão lhe favorecer, e é uma tentação constante ficar mantendo a concentração no estudo e não desviar-se para outras coisas.
Sobre isso falaram os sábios, existem 3 pecados que a pessoa não se salva todo dia. Tem 3 pecados que não são... podem ser feitos de maneira sutil, mas 3 setores de pecado que todos os dias a pessoa é agredida por a tentação nelas. Um desejo de pecado, referindo-se a prazeres carnais. Uma perca de concentração na reza. A pessoa reza e vem o pensamento de outros assuntos no meio da reza. Está diante de Deus, é um desperdício, um desprezo. E Deus lê os pensamentos. Toda pessoa cai todo dia em algum desejo carnal, pelo menos em algum momento, em algum desvio de atenção na hora da reza. E aqui, em alguma maneira de lashon no sentido de ouvir uma difamação, ou de falar uma difamação, ou de pensar uma difamação, julgar o outro não para o bem, ou prejudicar o outro com algum pensamento ou com alguma fala. Então essa aqui é a vida do Benoni. Ele está sendo tentado e não tem uma maneira de impedir que a tentação nem apareça. Ela aparece, só que ele consegue bloqueá-la. E para esse bloqueio ele está utilizando o fato de ter rezado antes, que se mantém um resquício, segundo plano na sua mente, o temor a Deus. Essa aqui já é a porção de amanhã. Então até aqui a porção do Shabat, dia 16 de Tevet.